É com muita alegria que nós estamos nesta noite compartilhando desse momento tão especial, tão importante, que é o mês Kardec, onde, como nosso mano trouxe, no mês inteiro as casas espíritas trazem temas alusivos justamente a uma determinada obra do codificador, neste ano alusiva aos 160 anos da Revista Espírita. Então, que nós possamos usufruir dessas boas vibrações e que Jesus esteja sempre conosco. Para a gente iniciar o tema, é necessário que nós façamos um singelo mergulho na França no ano de 1857, quando o Livro dos Espíritos foi publicado, a 18 de abril de 1857. A partir desse momento, a doutrina espírita tem o seu start. A partir desse momento, o cristianismo redivivo novamente surge para consolar e esclarecer corações. E nos meses que se seguiram a partir da publicação dessa obra, as pessoas que tinham o contato com a primeira edição de O Livro dos Espíritos, algumas delas conseguiam ter os seus corações consolados, suas dúvidas agora lhe pareciam mais esclarecidas. Por outro lado, algumas pessoas criticavam o Espiritismo ferozmente. Muitos relacionados à área da ciência. Eram críticas intensas, mas que, ao longo do tempo, vai se percebendo que essas críticas, na verdade, auxiliaram a doutrina espírita. Não para um conserto de algo que estivesse errado, mas por ser algo, entre aspas, novo, existia a necessidade de que os holofotes se voltassem para tal. E os críticos, ao chamarem a atenção para esta nova filosofia, mesmo que de maneira bastante intensa em relação às críticas, auxiliaram a direcionar olhos e ouvidos a todos esses ensinamentos organizados por Kardec. Então, começava-se ali um movimento onde tudo se restabeleceria aos poucos. Novamente, a organização religiosa do planeta começava a se criar. Mas aquela em essência, aquela verdadeira, nos trazida há cerca de 20 séculos pelo Cristo. Afinal de contas, que era o cristianismo há 20 séculos, se não o espiritismo? O pensamento é o mesmo. É exatamente o mesmo. O que se troca são apenas os nomes, cristianismo e espiritismo. Mas o pensamento, a essência, é a mesma. Jesus foi até onde poderia chegar com os esclarecimentos. E o Consolador chega com a mesma essência, aprofundando um pouco mais, porque a humanidade já havia caminhado para tal. Quando dizemos que as coisas se restabeleceriam, é porque, desde o cristianismo, o homem, dotado de livre-arbítrio, começou a desnaturalizar essa doutrina cristã, trazendo alguns preceitos, algumas bases para o seu egoísmo e, desta forma, divulgavam. Então, muitos dos ensinamentos que chegaram até pouco antes
da época do Iluminismo, que serviu como um grande campo para o surgimento da doutrina no século XIX, até ali, muitas das coisas vinham sendo levadas de maneira equivocada. A partir dali, a doutrina espírita começa um processo de reestruturação da verdade, para que, ao longo dos anos, nós consigamos recuperar essa essência. E estamos conseguindo. Mas o fato é que, a partir do ano de 1857, em que as pessoas tiveram um contato com a obra, o Livro dos Espíritos, primeira edição, existia uma necessidade de espraiar essa doutrina, vulgarizá-la no sentido de torná-la pública, que ela chegasse em muitos pontos, estar cada vez mais presente, próximo das pessoas. E nessa época, a França não dispunha de um jornal, um periódico, algo que trouxesse mensalmente as notícias das grandes vozes do além. Bem pelo contrário do que ocorria nos Estados Unidos, quando dispunham de 17 jornais que falavam, traziam detalhes, assuntos, discussões sobre os fatos ocorridos na pequena cidade de Hydesville, quando as irmãs Fox obtiveram uma série de fenômenos a partir de pancadas em sua casa e estabeleceram contato com essas pancadas e mais tarde vieram a constatar que essas pancadas adivinham de algo inteligente. A causa das pancadas era inteligente. Então a França não tinha uma divulgação tão grande como os Estados Unidos, por exemplo. Kardec então sentiu a necessidade de fazer essa divulgação, de criar um periódico para manter a par todos aqueles estudiosos, aquelas pessoas que já tinham o contato com as primeiras caminhadas, os primeiros passos do Espiritismo a partir de sua primeira obra. Era necessário que todo mês as pessoas, de certa forma, interagissem com dúvidas, com indagações, e isso fosse publicado. Kardec tinha essa necessidade de trazer algo do tipo. Quando ele questionou a espiritualidade benfeitora a respeito deste projeto, desses anseios que o guiavam, que guiavam o seu coração, um benfeitor trouxe a seguinte mensagem: será preciso que lhe dispenses muito cuidado, a fim de assentares as bases de um bom êxito durável. Ao apresentá-lo, falando do periódico, ao apresentá-lo defeituoso, melhor será nada fazer, porquanto a primeira impressão pode decidir o seu futuro. De começo, deves cuidar de satisfazer a curiosidade. Olha que interessante. Satisfazer a curiosidade. Reunir o sério ao agradável. As bases fundamentais a uma linguagem agradável, a um tipo de organização que ficasse interessante ao leitor. O sério, diz o benfeitor, para atrair os homens de ciência, o agradável para deleitar o vulgo, ou seja, as demais pessoas. Esta parte é essencial, porém a outra é mais importante, a parte séria, visto que sem ela o jornal careceria de fundamento sólido. Em suma, para resumir, o benfeitor diz que é preciso evitar a monotonia, por meio da variedade, congregar a instrução sólida ao interesse. Devia ter um caráter diferente de uma
obra, um livro, como o que ele já havia publicado, o Livro dos Espíritos. Tinha que ser um pouco mais interessante no sentido de buscar o curioso, buscar aquele que não costuma ler livros, ir além do ser culto. Precisava buscar cada pessoa que conseguisse. E trazendo para os dias de hoje, alguns de nós, sobretudo no meio espírita, podemos nos perguntar: tem grande valia os vídeos de conteúdo espírita no YouTube ou no Facebook? E aqueles vídeos que são de caráter humorístico, mas com um fundo espírita, agregam alguma coisa aos dias de hoje? Agregam. Nós temos um grande canal no YouTube que se utiliza do humor, mas sempre respeitando as bases doutrinárias, porque no fundo os ensinamentos não devem sair equivocados, mas se utilizam do humor para conseguir chegar a mais pessoas, para alcançar mais corações. Então, tudo que nós conseguirmos utilizar das técnicas modernas, não só da tecnologia em si, mas da linguagem moderna, aquilo que interesse o jovem, principalmente, que vai levar adiante o nosso planeta, se faz importante utilizar. O YouTube, o Facebook, com conteúdos espíritas, procurando utilizar a base fundamental, mas ao interessante, ao aspecto que interesse aquele que está utilizando determinado canal. Foi então que no outro ano, no ano de 1858, no primeiro dia do mês de janeiro, veio à tona a primeira revista espírita. Há quase 200 anos da primeira revista que se ouviu falar na humanidade. Já existiam revistas desde 1663. A primeira revista, a quem possa interessar, surgiu na Alemanha com o nome de Herbalische Monats Unterrugen. E essa revista, a partir dessa revista, muitas outras surgiram em várias partes do mundo. Então, há quase 200 anos depois, a primeira revista espírita era publicada. Segundo o próprio Kardec, após a publicação e a análise do seu desenvolvimento, da forma com que ela se divulgou, com que ela se vulgarizou, se espalhou, ele disse que a revista espírita havia superado as expectativas e a definiu dizendo que a revista seria uma espécie de tribuna livre, onde eram acrescentados assuntos diversos, colocados ali, experimentados, discutidos, conversados, e ali era uma espécie de laboratório, onde os conhecimentos começavam a surgir. São esses periódicos que vão revelar também, a Revista Espírita vai revelar também a grandeza da metodologia que Kardec utilizava. Porque lá nós vamos encontrar o quê? Artigos advindos de várias partes do mundo, por médiuns diferentes, e os assuntos tinham uma espécie de coerência entre si. Aqueles que tinham o mesmo tema, vindos de partes diferentes, notava-se que existia algo semelhante nos textos. A essência era realmente muito parecida. Como ele havia engendrado tão bem essa parte do periódico,
lançado em si de fato, ali também eram trazidas ideias que depois seriam amadurecidas e peneiradas, para que aí sim, depois desse filtro, fossem fazer parte da codificação espírita. Aí a gente pode se perguntar o seguinte: mas então as obras básicas são um resumo da Revista Espírita? Na verdade, não. Porque a gente não deve esquecer que o próprio Kardec definiu a Revista Espírita como uma tribuna livre. Então, nem todo o assunto que ali estava contido interessava a obra de fato, que era a codificação. As ideias deveriam ser muito bem discutidas. As ideias, elas deveriam ter como elemento principal os próprios princípios. Eles não deveriam se contrastar uns com os outros. Era necessário uma coerência. Então, do conteúdo filtrado, do conteúdo garimpado, o mais importante está nas obras básicas. E para a gente ter uma ideia, avançando para o ano de 1868, quando de fato nós trazemos o tema da noite, que é o futuro do Espiritismo, que está contido no mês de fevereiro da revista do ano de 1868, logo nos chama a atenção as datas das publicações que lá estão contidas. Isso mostra que Kardec segurava algumas mensagens por anos, até publicá-las na Revista Espírita, que era uma tribuna livre. Então, até a própria Revista Espírita havia uma organização, uma metodologia fantástica que o codificador impunha no projeto. Logo de cara nós vamos perceber que existe uma mensagem do Espírito Erasto que foi redigida no ano de 1863 na capital da França, Paris. Também sobre o futuro do Espiritismo, o Espírito Montaigne, também em Paris, no ano de 1865, deixou uma série de ensinamentos através da psicografia de um médium. 1863, Erasto, 1865, Montaigne. Os artigos foram publicados somente em fevereiro do ano de 1868. Erasto, logo de início, sobre o tema futuro do Espiritismo, diz que, depois de suas primeiras etapas, falando da doutrina, o Espiritismo aguerrido, desembaraçando-se cada vez mais das obscuridades que lhe serviam de fraldas, em breve fará sua apresentação no cenário do mundo. E acrescenta dizendo que os acontecimentos marcham com tal rapidez que não se pode ignorar a poderosa intervenção dos espíritos, a intervenção dos espíritos que presidem aos destinos da Terra. Aqui fica uma coisa bastante clara para todos nós. Quando algo precisa avançar em nível mundial, quando algo precisa avançar também na humanidade, quando os espíritos benfeitores são responsáveis por esse avanço, vai acontecer. Independente das circunstâncias, independente das pessoas que estejam relacionadas, independente do tempo que leve, vai acontecer. E também fica um ensinamento para todos nós, servidores da doutrina espírita, que muitas vezes, quando adentramos ao Espiritismo para estudar e recebemos a oportunidade do trabalho,
seja qual for a responsabilidade nos dada, em algumas horas nós nos equivocamos pensando que nós estamos naquela hora ou naquelas 2 horas semanais auxiliando a instituição a qual faço parte. Estamos totalmente equivocados se pensamos isso. Porque, na verdade, como tudo acontece, como tudo que tem que acontecer acontece, como a espiritualidade está sempre envolvida no avanço da humanidade, que nós possamos sempre nos fazer disponíveis para sermos instrumentos dessa marcha. Que possamos ser merecedores de carregar um tijolo nessa grande obra que Jesus já havia começado há 2000 anos, aproximadamente. O Espírito Erasto ainda diz que novas raças, saídas das altas esferas, vêm em torno de vós, esperando a hora da sua encarnação messiânica. E para isso, se preparando pelo estudo das vastas questões que hoje agitam a Terra. Então, uma coisa é certa, quando nós falamos de progresso da humanidade, progresso mundial, progresso dos espíritos, existe sempre algo maior que nós. Embora nós tenhamos a nossa importância, isso de fato, todos somos importantes, todos somos filhos de Deus. Mas quando as coisas têm que acontecer, nós não podemos achar que nós, individualidade, vamos, com o nosso egoísmo e orgulho ainda latentes, impedir. Então é necessário que a gente faça uma reflexão quanto a isso. O cristianismo redivivo, o cristianismo em essência, que nós podemos compará-lo ao espiritismo, é o que nos levará adiante, coletiva e individualmente também, a esse novo degrau que a humanidade irá pisar. O outro espírito, Montaigne, começa a sua reflexão a respeito do futuro do espiritismo dizendo que cada dia o espiritismo estende o círculo de seu ensino moralizador. Cada dia. De ontem para hoje, já avançou. Sua grande voz ecoou de um extremo a outro do mundo, a sociedades hábeis, mas cuja habilidade dos adversários e renome serviram à própria causa que queriam combater, chamando para a doutrina nova a atenção das massas e lhe dando o desejo de conhecer os ensinos regeneradores. Seus adeptos preconizam, ou seja, divulgam, fazem propaganda, e também que os faziam escarnecer e ridicularizar. Ou seja, aquilo que eles tentavam tornar ridículo, a doutrina espírita ganhou força após essas grandes personalidades se envolverem, criticarem, trazerem os holofotes. Porque o que acontecia? O seu fulano criticava, as pessoas iam observar o que era aquilo que estava sendo criticado. E quando conseguiam de fato compreender o que lá estava contido, concluíam que algo de interessante havia naquela tal filosofia. Algumas coisas se encaixavam muito bem. Quando se colocava a razão para controlar as críticas e aquilo que era compreensível, notava-se que alguma coisa ali tinha muito a ver com a realidade da humanidade. Então, a partir disso, novos adeptos foram se criando.
Aqui no Brasil, Chico Xavier foi muito atacado. Muito. Mas o que dizer de um ser como Chico Xavier? O que dizer de um ser como Chico Xavier? Como criticar alguém como Chico Xavier? Se ele só via a caridade à sua frente, buscava sempre fazer o melhor que podia, mesmo com suas dificuldades. Como criticar alguém assim? Se não fizer melhor que ele, não tem como criticar. Então, a partir disso, nós vamos notando o quê? Que a nossa postura enquanto colaboradores da doutrina espírita é muito importante. A forma como nós agimos, pensamos e estamos vivendo a nossa vida aí fora, no dia a dia, tudo isso importa e muito. Por quê? A primeira impressão é sempre a que fica para aqueles que não conhecem a doutrina. Então, levando para o nosso dia a dia, alguém que nos conheça, sabe que nós somos espíritas, mas não conhece a doutrina espírita, nunca ouviu falar, não sabe do que se trata, mas sabe que a pessoa é espírita. Logo que essa pessoa fizer algo diferente, logo que alguma ação ou alguma verbalização dessa pessoa chamar a atenção daquele que não conhece, que é totalmente cético ao espiritismo, alguma correlação ele vai fazer. Porque para ele, a primeira impressão que ele tem de algo que não conhece é aquela pessoa. Então, por isso se torna muito grande a responsabilidade de se tornar um espírita. Porque é necessário fazer mais do que aprender. É necessário colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Fazendo isso, aquele que não conhece a doutrina espírita, mas conhece a conduta da pessoa, vai relacionar a pessoa ao espiritismo e logo terá uma boa impressão. Aí a gente pode se perguntar, tá, mas isso realmente é importante? Isso vai denegrir de alguma maneira o espiritismo? Não. De maneira geral, não. Porque seria muito apequenar algo tão grande a uma pessoa. Mas é importante essa divulgação a partir do exemplo. Jesus muitas vezes nem falava, nem verbalizava algo para trazer um ensinamento àqueles que olhavam. Não vamos ser Jesus. Mas é interessante que a gente copie modelos que deram certo. Isso se faz no meio empresarial também. Uma ideia que dá certo, se copia aqui, se copia ali, porque é o mais lógico a se fazer. Então, por que não procurar, da melhor forma, representar alguém com uma boa postura? Porque a pessoa faz o link. Mas se mesmo assim as minhas atitudes forem totalmente opostas àquilo que ensina o Espiritismo e a pessoa que não conhece a doutrina relacionar a pessoa à doutrina, à filosofia, mais tarde, se essa pessoa conhecer de fato, compreender ao menos os princípios básicos, vai saber que o erro estava na postura e não na filosofia. Porque realmente a grandeza da filosofia não cabe dentro de uma pessoa, dentro da postura de uma pessoa. É muitíssimo maior. E o futuro do Espiritismo
relacionado a nós hoje, aqui e agora, é interessante que, sobretudo aos colaboradores do Espiritismo, nós continuemos servindo. Continuemos. Mas, acima de tudo, procurando se melhorar. Porque, como dissemos antes, a primeira impressão é a que fica. E aí a gente pode se perguntar o seguinte, tá, mas a gente não representa a doutrina espírita. O colaborador espírita não é representante porque nós sabemos que não existem sacerdotes. Não existe uma pessoa que represente algo tão grande como o Espiritismo. Diferente de outras denominações filosóficas e religiosas. No Espiritismo não há uma pessoa que represente. Mas a pessoa que nos conhece, ela vai começar a nutrir-se daquela luz que brilha do coração do servidor. A pessoa que representa-se a si mesmo como um estudioso, como um colaborador da doutrina espírita, aí sim, representando a própria pessoa como colaborador, como estudioso, vai passar uma imagem positiva aos demais. É isso que nós podemos fazer a cada dia. Procurar, servir e crescer simultaneamente. É interessante nós entendermos essa grandeza de que tanto falamos da doutrina espírita ao irmos até uma mensagem de Dipush, bispo de Argel, em Bordeaux, no ano de 1863. Essa mensagem também foi publicada só em 1868 na Revista Espírita. Para entender a grandeza do Espiritismo. O Espírito diz: aurora esplêndida de um dia novo, o Espiritismo vem iluminar os homens. Ó, meus amigos, continuai a marchar no caminho que vos é traçado. Não vos constituais em obstáculos à verdade que quer esclarecer o mundo. A verdade está aí, quer esclarecer o mundo, não sejamos obstáculos. Não, sede propagadores zelosos e infatigáveis, como os primeiros apóstolos, que não tinham teto para abrigar suas cabeças, mas que marchavam para a conquista de Jesus. O que fica para nós até aqui, servidores, é o quê? Hoje a estrada para que nós possamos levar a divulgação do Evangelho está asfaltadíssima. Um tapete, um asfalto alemão, como costuma se dizer, de tão bem feito. Difícil foi para os primeiros. O que a gente tem que fazer então? Só tentar não tropeçar nas próprias pedras que a gente coloca naquele asfalto. Só isso. Não tem buraco, não tem rocha, não tem obstáculo algum. Nós, muitas vezes, é que levamos os obstáculos, quando nós mesmos não nos colocamos como um. Então, para que a gente possa entender isso, hoje as crenças são todas respeitadas. Há alguns anos atrás, existia muito forte a chamada intolerância religiosa, onde não se podia abrir, como se abre hoje tão abertamente a sua posição religiosa, que dependendo da localidade, a pessoa era posta em uma fogueira. Hoje não existe mais isso. Por isso a estrada está asfaltada. Mas então qual é a dificuldade de fato? E aí nós vamos recorrer a um outro artigo, a uma outra mensagem do Espírito João Evangelista, de 1866, também psicografada em Paris.
Quantos encaram a vida humana como devendo ser uma festa perpétua, em que as distrações e os prazeres se sucedem sem interrupção? Aqui está nítida a realidade nossa de hoje em dia. Nós nos entregamos de corpo e alma para os prazeres materiais, fazemos isso em excesso, vivemos uma vida onde entendemos que a felicidade está justamente nos prazeres da carne e esquecemos de nutrir aquilo que também somos, enquanto homens compostos não só de um corpo físico, mas também de um espírito. Esquecemos a parte espiritual. Deixamos de lado. O Espírito João Evangelista ainda diz: vós que conheceis o valor do tempo, vós a quem as leis da eterna sabedoria são reveladas pouco a pouco, sede nas mãos do Todo-Poderoso instrumentos dóceis, servindo para levar a luz e a fecundidade a essas almas. Nós que conhecemos o valor do tempo. Mas no Espiritismo eu aprendi que eu vou ter tantas e tantas reencarnações, quantas forem necessárias ao meu aprimoramento. Então, para que correr? Vamos de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Para que correr? Não é bem assim. Porque ao mesmo tempo que nós entendemos que sim, Deus é tão bondoso que espera às vezes por nós tanto tempo, nós temos que valorizar, otimizar cada página em branco no nosso livro da vida nessa reencarnação. Escrever aquilo que realmente vai fazer, vai agregar algo para esta jornada. Porque a nossa vida enquanto espíritos é uma coleção de muitos livros. Cada livro é uma existência. E nós vamos montando essa coleção aos poucos. Em determinados livros, nós vamos notando que nós não utilizamos a mesma quantia de páginas que nós utilizávamos mais no início. Porque lá no início, nós escrevíamos, daí não dava certo, era necessário colocar mais alguma coisa, porque novamente eu escrevia de forma errada, e aí era necessário acrescentar mais um pouco, e as páginas iam cada vez mais se produzindo com conteúdos que às vezes não eram os mais eficazes. Mas ao longo desta coleção, as páginas vão diminuindo. Nós vamos começando a escrever de maneira mais objetiva ao propósito real daquela grande história no fundo da coleção, que é a progressão enquanto espíritos imortais. Mais adiante, uma reflexão bastante importante para o tema de hoje, nós vamos encontrar no livro que tem como título Futuro do Espiritismo, de Leon Denis, que é um dos seguidores de Kardec. Lá, Leon Denis vai nos trazer que, em determinado momento, perguntaram a ele se o Espiritismo é realmente suscetível de desempenhar um papel regenerador. Teria o Espiritismo essa grande responsabilidade? O próprio Leon Denis disse que, como argumento, bastaria medirmos o caminho que o Espiritismo percorreu e os progressos que já havia realizado desde a morte de Allan Kardec. Esse livro ele escreveu cerca de 50 anos após a publicação de O Livro dos Espíritos. Já havia passado um bom tempo. Então bastaria
medir o caminho que o Espiritismo já percorreu e os progressos que já realizou. Ou seja, quantos corações já consolou e quantas mentes já esclareceu. Começou na França. E hoje, 161 anos depois de seu surgimento, quantos centros espíritas nós temos no mundo? Então existe um progresso aí. Leon Denis diz que o Espiritismo possui um elemento regenerador do qual se pode esperar tudo, aguardar tudo. Nós é que estamos impacientes porque a nossa vida é curta e achamos que os progressos são lentos. É mais ou menos quando nós fazemos uma prece. Nós queremos a solução para amanhã ou para hoje. Oh Deus, dá uma ajuda aí para hoje, hein? Preciso disso para hoje. Mas nós não consideramos o tempo da coleção de livros. Nós consideramos apenas o tempo do capítulo ou daquela página, porque a gente quer a solução para outra página. Nem sempre é assim que funciona. Porque aquele que engendrou essa coleção toda sabe como é melhor escrever um começo, um meio e um fim. Qual parte da história fica melhor em cada livro? Como esse romance histórico pode se organizar da melhor forma? Ainda, Leon Denis diz que a obra do Espiritismo será reaproximar os homens, as nações e as raças, formar os corações e desenvolver as consciências. Porém, para tanto é preciso trabalhar com perseverança, dedicação e espírito de sacrifício. É uma obra maravilhosa, diz Leon Denis. Se eu estou no Espiritismo e não me melhorei em nada ainda, é porque, provavelmente, eu não tenha a compreendido ainda. Eu não tenha realmente entrado no Espiritismo, embora eu diga que entrei. Este entrado não foi de coração. E nós notamos isso de maneira muito nítida em momentos como esses, de período eleitoral, onde nós deixamos a fraternidade de lado, nós vamos a uma rede social e nós fazemos o mesmo que pegar o Espiritismo como uma bolinha de papel e colocamos no lixo. Esquecemos a doutrina espírita, a forma de nos portar perante as pessoas no convívio social, nas reuniões de família, no trabalho. Nós deixamos de lado a fraternidade para colocar acima disso posições diferentes. É necessário que nós tenhamos visões diferentes. É importante isso. É a democracia. Mas por que ferir o outro? Com algum conhecimento já conquistado. Isso é realmente bastante triste de se pensar. Mas estamos aí para cada dia pensarmos a respeito e quem sabe daqui a 2, 4 anos nos portarmos de maneira melhor. Assim, Leon Denis ainda diz: poder-se-ia dizer que pela tarefa que desempenham e da qual só conhecem as asperezas, sem colherem suas alegrias ou seus frutos, os vulgarizadores do Espiritismo, todos nós, que realmente nos esforçamos, estamos ali, vamos à casa espírita, assistimos uma palestra, conversamos em casa, procuramos tentar resolver o problema do outro com aquilo que a gente aprendeu naquele dia que a gente foi, realmente levar daqui
algo que possa nos auxiliar lá fora. E não muitas vezes trazer o fora aqui para dentro. Porque nem sempre o fora auxilia em alguma coisa. Lá fora tem tanta coisa que precisa ser consertada. E as ferramentas estão aqui dentro. Então é mais fácil nós levarmos as ferramentas e fazer o conserto. Os vulgarizadores do Espiritismo são os melhores artesãos da paz universal. Nós sabemos que tudo começa aos poucos. E a paz também começa aos poucos. Se nós procurarmos a paz, primeiramente em nós, e procurarmos espraiar esse sentimento tão gratificante, por onde quer que passemos, nós vamos de grão de areia em grão de areia, fazendo grandes montanhas de areia. Em algum momento as dunas estarão lindíssimas, maravilhosas. Como aquelas que nós costumamos ver pela televisão dos nossos amigos do Nordeste, algumas até aqui no Sul, mas um pouco menores. Todas pessoas são importantes nesse processo. E nós temos que buscar, primeiramente, a paz em nós, para que depois a gente consiga ser partícipe de um mundo melhor. Para nós mesmos, que vamos voltar, se formos merecedores, para os nossos filhos, netos que aí estão, para que eles possam ter de algo de bom que nós também tenhamos participado. O Espiritismo nos dá as ferramentas para isso. Muito obrigado e uma boa noite.